vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos na manhã deste domingo. A liturgia de hoje nos convida a analisar a história da humanidade pelo viés da esperança. É com a certeza de que Deus tudo pode transformar que devemos enfrentar os desafios da vida e o caminho que temos à nossa frente. Para bem começar o programa de hoje, vamos juntos meditar este salmo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ao Senhor sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. A intenção de oração do Papa Francisco para este mês de novembro é pelas famílias que perderam seus filhos, que eles possam encontrar apoio na comunidade e na palavra de Deus. Vamos juntos refletir sobre esse assunto agora nessa entrevista. Neste mês de novembro, o Papa Francisco pede que intensifiquemos as nossas orações por aqueles que sofrem com a dor do luto, principalmente pelos pais que sofrem, com a perda dos filhos. E para falar sobre essa temática, neste momento, vamos conversar com a psicóloga e especialista em tanatologia, a Silvana Lavor. Silvana, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada pelo convite, Joyce. Me conta um pouco sobre como a tanatologia ela avalia a dor do luto, O que é a dor do luto? A tanatologia, como psicóloga, a gente estuda as questões emocionais e comportamentais dos indivíduos diante da morte e do morrer. E também atendemos pessoas enlutadas em consultório. Silvana, como que a psicologia e a tanatologia, elas compreendem, o luto, principalmente essas pessoas, os pais que sofrem com essa perda, esse luto dos filhos? Bom, Joyce, desde 1915, Freud, ele foi quem primeiro falou sobre o luto, o processo de luto, que é um processo natural e necessário que se instala após uma perda significativa. Então, se há um vínculo e você perdeu essa pessoa, vai ter um processo de luto. E ele é natural do ser humano. Mas é importante salientar que não só a perda por morte vai desencadear um processo de luto. Existem diversos outros tipos de perda que também desencadeiam no ser humano o processo de luto. Silvana, e quais são as fases comuns que tem no luto? Alguns autores estudaram o processo de luto. Uma dessas autoras foi Elizabeth Kübler-Ross. E, na verdade, ela não estudou pessoas enlutadas. Ela estudou pessoas que estavam em processo de fim de vida. Eram pacientes em fase terminal. E ela conseguiu observar que tinham determinadas reações emocionais parecidas. E daí ela foi listando e ficou conhecido como as fases do luto, onde ela relata primeiro o choque diante daquela notícia, depois vem uma raiva, seguido por uma barganha. A barganha seria aquele período onde vem as promessas, onde o sujeito ele tenta de todo jeito reverter aquela situação. E quando não conseguiria, viria a seguinte fase, que seria a depressão, onde ele estaria num sofrimento intenso, e depois a aceitação. Mas outros autores também estudaram luto e trouxeram outras denominações, como William Worden, que falou sobre tarefas do luto. Mas o que é importante falar sobre essas fases? Elas não são lineares, elas não ocorrem uma após a outra, elas oscilam. O luto, ele é mais parecido com uma gangorra, com altos e baixos.
Por que é importante falar sobre isso? Porque às vezes a gente, o social, olhando para essas fases, pode querer que o enlutado ele acompanhe aquelas fases. E não é assim que acontece. Como, por exemplo, aquela pessoa que estava naquela raiva intensa, aí de repente está na tristeza intensa. Nossa, mas não era para tu estar triste porque tu não estava com raiva. Não é assim que acontece. O processo de luto ele é um processo bem dinâmico, com altos e baixos, onde as reações e os sentimentos eles oscilam bastante. É um processo bem pessoal, né, de cada pessoa. Silvana, como que a espiritualidade ela pode ajudar, principalmente os pais, né, que estão enlutados pela perda desses filhos? Então, a gente, quando está falando de luto, procura, enquanto psicólogo, verificar quais são os fatores de proteção, que seriam as pessoas ou coisas que ajudam esse enlutado. E a espiritualidade, ela é sim considerada um fator de proteção. Agora também é muito comum que diante de uma perda significativa, tem um determinado momento onde esse enlutado, o sistema de crenças nosso é abalado. Então, ele pode ter um tempo de ficar um pouco, a gente chama de uma certa briga com Deus, sabe? Onde ele tem a sua fé abalada, as suas crenças abaladas por conta de tudo aquilo que está acontecendo. Então, é comum acontecer com algumas pessoas, mas geralmente pessoas que têm uma religiosidade bem firme, praticante, com o tempo isso passa. E é, sim, um recurso poderoso de enfrentamento diante da perda. Nesse momento de luto é muito importante que essas pessoas tenham apoio, né, daqueles que estão em volta. O que as pessoas podem fazer para ajudar, né, esses pais que estão sofrendo com a perda dos filhos? Eu sempre costumo dizer que é importante perguntar para aquele enlutado o que ele está precisando. Por quê? Porque o que é importante para mim pode não ser para você. Então, vão ter pessoas que preferem ficar quietas, vão ter pessoas que já são mais instrumentais e preferem sair, trabalhar, fazer coisas. Então, é sempre importante perguntar o que aquele enlutado precisa. Às vezes, ele precisa que você ajude com o supermercado. Por quê? Porque aquela pessoa que está em processo de luta, ela está tão consumida com a dor, com aquilo, que ela não tem energia para quase nada. Então, às vezes ela precisa de uma questão prática. O que é importante também? E ouvir. Porque às vezes o enlutado, ele pode sentir necessidade de falar daquela pessoa falecida diversas vezes. E nem sempre as pessoas estão disponíveis a ouvir. Então, escutar aquela pessoa de forma respeitosa e sem julgamentos. E também, sabe, suportar o pesar. Porque para a gente não é fácil estar ali com o outro diante de um sofrimento muito grande. Então é comum a gente tentar abafar, dizer, não chora, fica bem. Então com isso a gente vai pedindo para a pessoa e segurando, guardando aquelas manifestações de pesar, onde na verdade ela está precisando falar, chorar e manifestar aqueles sentimentos. Silvana, gostaria então de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada pela disponibilidade, né, de esclarecer esses assuntos aqui pra gente. Obrigada, digo eu, Joyce, porque é sempre muito importante estar falando dessas temáticas de forma, lógico, respeitosa e cuidadosa, mas é um dever para nós profissionais estar disseminando informação para a população. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você acompanha em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Confira agora as principais informações sobre a atuação da nossa igreja. A gente destaca o primeiro seminário de doutrina social da igreja e povos originários realizado em nossa arquidiocese. No sábado, dia 9 de novembro, a Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Teresina, em parceria com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e outras instituições, realizou o primeiro seminário sobre doutrina social da Igreja, povos originários e comunidades tradicionais.
O evento foi realizado no Auditório Paulo VI, reunindo lideranças, autoridades e representantes de comunidades indígenas para abordar os desafios e violações de direitos enfrentados por esses grupos no Piauí. Um dos principais idealizadores desse encontro, o padre Ladislau da Silva, relata sobre os maiores desafios enfrentados para a realização desse momento. Os desafios maiores foi fazer articulação. Lá em Bom Jesus, pessoal, inclusive está aqui marcando presença do Grupo Bom, lá em Paulistano, limitando com Pernambuco. Então essa articulação não foi fácil, não é? Conseguir ajuda de A, de B, de C, alimentação, transporte, tudo isso foi desafiador. Mas assim, esse seminário é um sinal de esperança, não é? É o primeiro, mas certamente iremos fazer outros, porque os povos indígenas e essas comunidades que eu citei, as comunidades tradicionais, elas têm uma história de sofrimento. Então, a igreja, vendo isso, ela teve iniciativa, através da Comissão de Direitos Humanos, de levantar, de animar este povo. Acho que é um impulso inicial. O evento também marcou a criação da Pastoral Indigenista no Regional Nordeste 4, reafirmando o compromisso da Igreja com os povos indígenas e o seu papel nas questões sociais e humanas. O presidente da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, Dr. Carlos Wagner, marcou presença no seminário e, na oportunidade, falou sobre o principal objetivo desse encontro. Então, como nós podemos ver, nós temos um auditório praticamente lotado, né, com essas pessoas que envolvem os indígenas, ribeirinhos, poceiros, lavradores, né? E essa temática ela está na centralidade da doutrina social da Igreja, que é a questão da dignidade da pessoa humana e a defesa dos direitos desses povos. A abertura oficial do seminário foi conduzida pelo padre Tony Batista, vigário episcopal para a Ação Sócio-Transformadora, que destacou a relevância de valorizar a cultura indígena. Eu entendo como o encontro que faz justiça e faz resgate. Eu acho muito interessante quando nós lemos nos livros de história que os portugueses chegaram e descobriram o Brasil. Eu creio que é uma visão tanto torta, porque o Brasil já existia e nós tínhamos pessoas que habitavam a nossa terra. E eles foram vistos, mas nunca foram escutados, nunca foram ouvidos. Então, um encontro como esse é por demais importante, é fazer justiça, é escutá-los. Entre os participantes estiveram presentes líderes espirituais e curandeiros de várias regiões do estado do Piauí. A gente tem muito a falar nesse evento. A gente já agradece por a oportunidade de estar trazendo os povos originários, no caso os pajés, que lutam tanto por a natureza, a questão da mãe terra, a questão da medicina tradicional e de nossa cultura da espiritualidade, que isso é uma cultura que a gente tem que estar repassando através desses eventos para a nossa população. É uma coisa muito importante a gente estar indo atrás de nossos direitos, porque sempre nossos direitos têm sido negados. Os lá de fora vêm e tomam o que é nosso e nós fica sem nada. Então a gente pede a Deus primeiro e depois os governantes que olham para nós, que dê nossos direitos, até porque o indígena não briga por o alheio, ele briga por o que é nosso, Então é a vinda minha aqui em Teresina, atrás de nossos direitos, pedir aos governantes que entreguem o que é nosso, porque está muito cansado. Todo dia nós temos uma promessa, todo santo dia, e nada que isso acontece. Eu tenho pura certeza que vamos ter resultado, porque nunca teve esse seminário, o primeiro é esse, eu acredito que tem como nós sair daqui com bom resultado. Esse primeiro seminário trouxe à tona a discussão das várias formas de violência enfrentadas por essas comunidades ao longo dos anos, como a patrimonial pela invasão de terras e a física, como caso de agressões.
A Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, localizada no bairro Vermelha, foi oficialmente tombada como Patrimônio Cultural Brasileiro na última segunda-feira, dia 11 de novembro. A decisão foi ratificada durante reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, conferindo à Igreja um lugar de destaque entre os bens culturais do país. Com esse tombamento, a arte santeira em madeira do Piauí, já que é a primeira vez que o IPHAN registra simultaneamente um bem material e realiza o tombamento de uma edificação com seu acervo artístico. Embora o tombamento provisório da igreja tivesse sido concedido em 2011, o reconhecimento definitivo veio após análises detalhadas sobre a arquitetura do edifício e um inventário das obras da arte santeira do Piauí, que fazem parte do seu acervo. O padre Antônio Cruz, pároco da igreja há quase 20 anos, esteve presente na reunião. E para mais informações, acesse arquidiocesedeteresina.org.br. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo, este quadro que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Se você procura inspiração, conhecimento e espiritualidade, venha conhecer a livraria Nova Aliança. Aqui você encontra uma vasta opção de livros, artigos religiosos e de papelaria, imagens sacras e muito mais. Visite-nos e conheça as nossas novas instalações, que está com a estrutura renovada para te receber. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259 no centro, telefone 3221-6793. E hoje nós trazemos como dica de leitura para você o livro Declínio da Religião e Futuro do Evangelho, da editora Vozes. O ponto de partida deste livro é um fato bem conhecido. Na igreja fundiu-se e confundiu-se a religião com o evangelho, um fato tão importante quanto inadvertido. Muitos são os cristãos que não se dão conta de que foi a religião que se opôs a Jesus, que perseguiu e finalmente acabou matando. Na verdade, foram os líderes da religião que viram com clareza que se não acabasse com Jesus e seu evangelho, o próprio evangelho acabaria com eles e a religião deles. Se há, em uma única análise, algo evidente nos relatos dos evangelhos, é o fato de que já desde a fundação da igreja se diz e se explica como e por que a religião e o evangelho são incompatíveis. E essa foi a nossa dica da fé de hoje para você. Aproveite, garanta sua obra e tenha uma boa leitura. Acolher bem a todos é um dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas em nossa igreja tem uma pastoral específica para essa missão. Conheça a Pastoral da Acolhida. Acolher é uma atitude de amor que aproxima as pessoas e fortalece laços. É uma forma de criar uma relação de confiança e compromisso, valorizando e respeitando o próximo em sua individualidade. Na igreja, esse gesto torna-se missão com a Pastoral da Acolhida, composta por voluntários engajados, cuja função é acolher e receber a comunidade. Ao proporcionar um ambiente de fé e comunhão, busca fazer com que todos se sintam parte da casa de Deus. A coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Acolhida, Neide Silva, explica com detalhes sobre o surgimento dessa pastoral. Questão de serviços mesmo, que às vezes os irmãos chegam e vão perguntar que dia é o batismo, casamento comunitário. Então são N serviços que a igreja oferece e as pessoas às vezes não sabem a quem se dirigir. Então a Pastoral da Acolhida, devido a essa necessidade dessas pessoas estarem à frente, acolhendo os irmãos, foi surgindo grupos. Mas cada paróquia servia de um jeito, cada paróquia tinha as pessoas e grupos. Então a Pastoral da Acolhida a nível de arquidiocese, ela foi implantada para que pudesse organizar esse servir. Cada gesto da pastoral se fundamenta em 4 princípios: serviço, diálogo, anúncio e testemunho. Neide fala sobre as principais práticas realizadas pelos integrantes da pastoral para que os fiéis se sintam verdadeiramente acolhidos. A acolhida é o abraço, é o Cristo de braços abertos, acolhendo a quem chega.
Assim como acolher também é você ver no irmão o que ele está precisando, que às vezes ele chega tão triste na igreja, chega com tantos problemas que um abraço, um sorriso acalenta esse irmão e traz conforto para que ele venha e permaneça. Não é só estar na igreja, mas é permanecer nesta igreja como servo, participante de outras pastorais, seja da acolhida, seja do dízimo, seja do batismo, não importa. O importante é você entrar e permanecer seguindo ao Senhor Jesus. A espiritualidade do grupo é marcada pela inspiração em figuras bíblicas, especialmente Jesus e Maria, que acolhiam a todos com compaixão e empatia. Assim, os membros cultivam gestos de amor, compaixão e disponibilidade, sustentando sua espiritualidade pela palavra e pela Eucaristia. Mas a pessoa que vai acolher o outro tem que ter um sorriso, tem que ter um abraço, tem que ser uma pessoa comunicativa, que esteja lá aberto a estar dizendo um bom dia, uma boa noite, como está, como você está, pegar na mão, abraçar, levar o irmão até o banco, tentar atender a necessidade que o irmão precisa no momento. Então tem que ser aquele servo. Na prática, os agentes da pastoral organizam-se para tornar cada celebração ou evento uma experiência de acolhimento e significado para todos. Antônia Monteiro, que coordena a pastoral da acolhida na comunidade Nossa Senhora da Assunção, fala sobre a experiência dessa missão. É muito bom fazer parte da pastoral da acolhida, estar aqui todos os domingos, esperando os irmãos para confraternizar. É muito bom, eu gosto da experiência. Já tem muito tempo mesmo que eu faço parte, mas eu estou esse ano como coordenadora. Quem também fala sobre essa experiência de participar da pastoral da acolhida é o senhor Ocilon Holanda, que atua como coordenador da pastoral da paróquia Cristo Libertador. A experiência é muito boa, a experiência que eu tive desde que fiz o SCC com o Casar com Cristo, que me incentivou a fazer parte da acolhida, porque quando nós fizemos esse encontro, muita gente acolheu a gente lá, né? Então isso me comoveu. Então para mim é gratificante ficar ali acolhendo os irmãos, porque a gente acolhe tão bem que os irmãos retornam à igreja por ser acolhido. Inspirada na exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, que fala sobre a necessidade de uma igreja em saída, aberta a acolher todos os fiéis sem distinção, a pastoral da acolhida vive esse amor cristão em suas ações. Agora, a principal meta da pastoral é consolidar e expandir o serviço nas paróquias, organizando formações em cada forania, tanto para fortalecer o trabalho onde já existe, quanto para implantá-lo aonde ainda não chegou. E confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, amado irmão e amada irmã. Aqui estamos mais uma vez, trazendo uma palavra de fé e de vida, nesse 33º domingo do tempo comum. Já estamos terminando o ano litúrgico de 2024. Ouçamos o evangelho de hoje, Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já estamos quase no final do ano litúrgico e com este final de ano, nós celebramos no dia de hoje também o Dia Mundial dos Pobres. Em comunhão com toda a igreja no mundo inteiro, o Dia Mundial dos Pobres, para dizer que a igreja é a comunidade de fé que ama, e ama não somente com palavras, mas ama também com ações. Por isso, nossa comunhão, nossa solidariedade com todos aqueles que precisam da nossa assistência. A palavra de Deus no Evangelho de hoje, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos, é a escatologia, ou seja, os últimos acontecimentos com a vinda do Senhor em sua glória. Jesus no Evangelho fala para nós, relata sobre os finais dos tempos que acontecerão, com sinais cósmicos, com sinais da natureza, conforme nós ouvimos. Jesus, ao vir em sua glória, para nos salvar, para nos dar a vida em plenitude. Quanto ao dia, a hora, não sabemos. Não compete a nós sabermos. O próprio Cristo diz, nem os anjos, nem o próprio Filho sabe, mas somente o Pai que está nos céus. E a nós? O que compete a nós? Compete a nós estarmos sempre preparados, orantes e vigilantes. A espera do Filho do Homem nos aguarda neste dia tão esperado. O caminho a seguirmos é o caminho da vigilância, o caminho da preparação serena e esperançosa, de uma forma discreta, porém muito atenta. É preciso estarmos atentos às coisas santas de Deus, dentre elas a escuta orante, dentre elas a participação nos sacramentos, o amor fraterno, a nossa vida em comunidade, que acontece de uma forma toda especial quando celebramos a Eucaristia, sacramento da unidade, sacramento da comunhão. Como igreja sinodal, caminhemos, portanto, orantes e vigilantes, pois não sabemos a hora que o Senhor virá. Não é importante saber a hora, o importante é estarmos sempre atentos. A nossa espera, ela é carregada de apreensão, é verdade, mas, sobretudo, é uma espera esperançosa. Desculpe aqui se faço esta repetição, mas é uma espera muito carregada de esperança, de muita confiança no Senhor. E por falar nisso, nós estamos concluindo neste momento aqui em nossa arquidiocese, a nossa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Como igreja sinodal, queremos caminhar, assumindo cada vez mais uma missão evangelizadora, a partir da catequese de orientação catecumenal, a serviço da iniciação à vida cristã, que proporciona um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz caminhar como seus discípulos, como seus seguidores, cheios de esperança. Que Deus nos abençoe, que nos proporcione a graça de sermos sempre atentos, orantes no Espírito, que possamos realizar esta conversação no Espírito em prol do nosso plano arquidiocesano de pastoral, que nos fará caminhar nos próximos anos iluminados, primeiramente pelo Evangelho, pelo Divino Espírito Santo que nos comunica a palavra de Deus, a palavra de vida de Cristo, inspirados também nas conclusões do Sínodo, inspirados também nas nossas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Assim nós queremos caminhar nesse final de ano, quando já vamos começar a celebrar o ano do jubileu, jubileu da esperança. A esperança é o que nos fortalece, a esperança nos impulsiona para sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a você uma semana abençoada, que o Senhor nos conceda a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E essa edição do programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos uma vida nova baseada em seus ensinamentos. Que possamos acolher a sua palavra. A você eu desejo uma abençoada semana e a gente se encontra no próximo domingo. Vivemos contigo.